Facção criminosa com ligação com o tráfico de drogas reivindica assassinato de candidato à presidência do Equador e ameaça mais políticos do país. Cristiano Zanin se manifesta pela primeira vez no plenário do STF com voto pró-criação do juiz de garantias. E você vai ver também. O presidente do Banco Central fala em extinguir rotativo do cartão de crédito e criar parcelamento com juros menores. Ex-diretor da PRF, Silvinei Vasquez, depõe à Polícia Federal sobre possível interferência nas eleições. Incêndios florestais no Havaí deixam pelo menos 36 mortos. Ibrachina promove exposição gratuita em São Paulo para comemorar o Dia da Imigração Chinesa, que sela a amizade entre Brasil e China. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O assassinato do candidato à presidência, Fernando Villavicencio, abalou a campanha eleitoral no Equador, faltando menos de 2 semanas para a eleição. O político, que já foi jornalista, criticava a corrupção e o crime organizado. Uma facção criminosa com ligação com o tráfico de drogas reivindicou o assassinato e ameaçou mais políticos do país. O presidente Guilherme Lasso decretou estado de exceção no Equador e manteve a data das eleições. O candidato Fernando Villavicencio saía ontem de um evento de campanha na capital Quito quando levou 3 tiros na cabeça. Testemunhas disseram ter ouvido pelo menos 30 disparos. 9 pessoas ficaram feridas. Já era madrugada quando o presidente do Equador reuniu autoridades ligadas à segurança e à organização das eleições do próximo dia 20. Guilherme Lasso disse que o assassinato é um crime político com caráter terrorista e uma tentativa de tentar sabotar o processo eleitoral. Ele decretou o estado de exceção no país por 60 dias e manteve a data das eleições. Até agora, 6 pessoas foram presas suspeitas de estarem envolvidas com o crime e, de acordo com a Procuradoria-Geral do Equador, um suspeito morreu. A segunda maior facção do Equador assumiu a autoria do atentado e ameaçou atacar outros políticos. O grupo com integrantes dentro dos presídios atuaria no tráfico de cocaína a serviço de um cartel mexicano. A morte brutal do político a 11 dias das eleições causou indignação de outros candidatos à presidência do Equador e de líderes internacionais que prestaram solidariedade à família da vítima e cobraram a ação do governo contra a violência que assola o país. O Equador enfrenta uma grave crise política e Lasso chegou a ser alvo de uma tentativa de impeachment. Ele optou por não disputar as eleições novamente e disse que não se importava com quem seria seu sucessor. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, disse há pouco à Polícia Federal que as blitz realizadas no dia do segundo turno das eleições de 2022 tinham o objetivo de coibir a compra de votos. Vasquez negou que a intenção fosse impedir eleitores do presidente Lula de votar. O ex-diretor chegou à sede da Polícia Federal durante a tarde de hoje. Durante seu depoimento, Vasquez teve queda de pressão e passou mal. Ele foi preso preventivamente na quarta-feira em Florianópolis e depois transferido para Brasília. Durante a Operação Constituição Cidadã, as blitz se concentraram no norte e nordeste, regiões onde Lula tinha mais votos, de acordo com as pesquisas. Os crimes investigados incluem prevaricação e violência política. Foram apreendidos ainda os celulares, o computador e os passaportes do ex-diretor-geral.
Os mandados foram autorizados pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Cristiano Zanin participou pela primeira vez de um julgamento no plenário físico do Supremo Tribunal Federal após ter tomado posse como ministro da Corte. Os magistrados avaliam a criação do juiz de garantias. O ex-advogado do presidente Lula acompanhou a proposta de Dias Toffoli para que o prazo de implantação do instrumento possa ser prorrogado uma única vez por mais um ano, desde que haja justificativa. O placar está 2-1 a favor da criação obrigatória do juiz de garantias. Há divergência do relator Luiz Fux. Depois do voto do novo ministro, a sessão foi encerrada. O julgamento sobre a validade do juiz de garantias deverá ser retomado na próxima semana. E o ministro Cristiano Zanin, do STF, enviou hoje à Justiça Eleitoral do Acre o processo que questiona declarações do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. O ministro reconheceu que o ex-presidente Bolsonaro não tem mais foro privilegiado no Supremo e deve responder às acusações na primeira instância da Justiça com o fim do mandato. Em sua decisão, o ministro Cristiano Zanin disse que reconhece a incompetência do Supremo Tribunal para processar e julgar essa queixa-crime, com o consequente encaminhamento dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Acre para distribuição a uma das zonas eleitorais competentes do município de Rio Branco. A ação contra Bolsonaro foi apresentada em 2018 pela coligação Povo Feliz de Novo, formada pelos partidos PT, PCdoB e PROS, para disputar o pleito. 4 em cada 10 brasileiros consideram o transporte público ruim ou péssimo. A conclusão é de uma pesquisa da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. O levantamento sobre utilização dos meios de transporte e mobilidade urbana no país foi realizado exclusivamente com moradores de cidades com mais de 250 mil habitantes. E os piores resultados foram verificados nos municípios com mais moradores, entre 500 mil e 1 milhão. O estudo mostra que 43% dos moradores dos principais centros urbanos do país consideram o transporte público ruim ou péssimo. E as avaliações mais negativas foram verificadas entre os moradores das regiões Norte e Centro-Oeste, onde 55% das pessoas criticaram o transporte, enquanto no Sul apenas 18% classificaram o transporte como ruim. Esses resultados foram divulgados agora, mas o estudo foi realizado em abril desse ano, com uma amostra da população economicamente ativa de todo o país. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quinta-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Uma pesquisa feita pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania mostrou que moradores de comunidades dominadas pelo crime organizado têm mais chances de desenvolverem doenças mentais e físicas. A probabilidade de desenvolverem hipertensão é de 42% e de insônia, 73%. Além disso, 30% possui algum tipo de transtorno mental, como ansiedade e depressão. Vivenciar uma rotina de violência e tiroteios impacta não somente na rotina dos moradores, mas também na saúde. E foi adiado novamente o prazo para concluir a reforma das estações do teleférico do Alemão, na zona norte do Rio. Agora as obras devem terminar só em dezembro e os moradores de lá que sofrem com esse adiamento. A expectativa, depois de 7 anos, era que o teleférico voltasse a funcionar neste ano. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura e Cidades, a reforma das estações está 89% concluída, mas o governo do estado ainda analisa um pedido de aumento de valor de contrato em 45%. Esse adicional de mais de 7 milhões de reais deve acontecer depois de uma vistoria para comprovar furtos, deterioração e falta de conservação das estações. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Muito obrigada, Anderson. Uma ótima noite. Obrigada pelas informações, Anderson, e até amanhã.
E veja a seguir, presidente do Banco Central fala em extinguir rotativo do cartão de crédito e criar parcelamento com juros menores. E ainda, a Ibrachina promove exposição gratuita em São Paulo para comemorar o Dia da Imigração Chinesa, que sela a amizade entre Brasil e China. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta às 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. Vamos falar sobre economia. Para o ano que vem, a previsão é que o salário mínimo aumente cerca de R$ 100. O governo já trabalha com a nova estimativa com base na nova política de valorização do piso nacional. Com a política de valorização, a previsão de reajuste do salário mínimo para 2024 é de 7,4%. Com isso, o piso nacional deve passar dos atuais R$ 1.320 para R$ 1.418, um incremento de R$ 98. A mudança do salário mínimo afeta aposentadorias, abono salarial e benefícios sociais. O valor também é referência para a proposta de orçamento que vai ser entregue pelo governo federal ao Congresso até o dia 31 de agosto. Segundo o Ministério da Fazenda, o governo já trabalha com a previsão, incluindo a política de valorização do piso nacional. Além de levar em consideração a inflação do ano anterior, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o reajuste do salário mínimo será atrelado ao crescimento da economia, ou seja, ao Produto Interno Bruto de 2 anos anteriores ao aumento. O acúmulo soma a última projeção do INPC, que estava em 4,48%, mais 2,9% do PIB de 2022. O último reajuste do piso foi em maio, quando passou de R$ 1.302 para R$ 1.320, um aumento de R$ 18, ou seja, de 1,38%. Em janeiro, o piso já havia aumentado R$ 90, quando passou de R$ 1.212 para R$ 1.302, com impacto de mais de 69 bilhões de reais na economia. O Dia dos Pais deve ficar mais especial neste ano também para o comércio. Um levantamento apontou que mais de 30% dos filhos pretendem gastar mais com presentes em 2023. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito indicou que 110 milhões de brasileiros devem ir às compras para o Dia dos Pais neste ano. O número representa um aumento de quase 9 milhões de filhos em relação a 2022. Em números percentuais, o aumento foi de 8,5% contra os 101 milhões de consumidores do ano passado. O aumento das compras é resultado do cenário mais positivo da economia do Brasil, com a queda na taxa de desemprego e a diminuição dos juros e da inflação. A estimativa é de que o valor médio a ser gasto seja de R$ 244, alta de R$ 7 em relação ao ano passado. Entre os consumidores, cerca de 44% pretendiam antecipar a compra dos presentes na primeira semana de agosto. Outros 14% dos consumidores pretendem comprar às vésperas da data. São mais de 15 milhões e 300 mil pessoas que devem ir às lojas nesses últimos dias. 36% dos consumidores afirmaram que pretendem gastar mais nas compras deste ano. 35% querem desembolsar o mesmo valor do ano passado. Em relação ao tipo de presente, 52% pretendem comprar roupas, 34% calçados, perfumes e acessórios. E a maioria dos filhos, desta vez, pretende fazer o pagamento à vista. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou a sessão desta quinta-feira em queda, na medida em que investidores repercutiam a divulgação do índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos e avaliavam aí as falas do presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto. Ao final da sessão, a moeda norte-americana recuou 0,45% e encerrou o dia cotada a R$ 4,88 na venda.
E as compras realizadas com cartões cresceram 8% no primeiro semestre no país e somaram 1 trilhão e 700 bilhões de reais. Nesta quinta-feira, o presidente do Banco Central, Campos Neto, falou de um possível fim do rotativo para conter os juros do cartão de crédito. O balanço do primeiro semestre mostra crescimento de 10% para 1 trilhão e 100 bilhões de reais no valor pago com cartão de crédito, enquanto as compras com o cartão de débito caíram 3,3%, somando 471 bilhões e 800 milhões de reais nos 6 primeiros meses. Os pagamentos por aproximação dispararam de 76% e 414 bilhões e 800 milhões de reais foram movimentados de janeiro a junho. Quando o consumidor não faz o pagamento total da fatura do cartão de crédito até o vencimento, entram os chamados créditos rotativos. E nessa quinta-feira, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sugeriu no Senado Federal que as faturas vencidas fossem para sistema de crédito parcelado do cartão, com uma taxa mensal de juros próxima a 9%. O objetivo é combater a inadimplência dos brasileiros. A solução está sendo construída em diálogo com os deputados Elmar Nascimento, do União, e com Alencar Santana, do PT, e deve ser apresentada em até 90 dias. E nos destaques internacionais, os incêndios florestais que devastam várias localidades do Havaí já provocaram 36 mortes. O presidente americano Joe Biden declarou o estado de catástrofe na ilha. A medida permitirá liberar uma importante ajuda federal para o arquipélago. A cidade de Lahaina, na ilha de Maui, é a mais atingida. Vários bairros ficaram totalmente destruídos. Estradas e escolas foram fechadas por causa do fogo. Muitos moradores e turistas tentaram fugir das chamas pelo mar. Pelo menos 36 pessoas morreram. A Cruz Vermelha Americana abriu um centro para receber deslocados. Centenas de pessoas foram para abrigos e, além dos moradores, o governo estima que pelo menos 1.500 turistas ainda estejam na ilha tentando voltar para casa. A governadora do Havaí, Sylvia Luke, anunciou que os esforços de combate ao fogo continuam e que o levantamento da destruição ainda está sendo feito. Além dos danos ambientais, muitas lojas e prédios foram destruídos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou estado catastrófico no Havaí e ordenou que todos os recursos federais disponíveis nas ilhas ajudem na resposta aos incêndios. No Japão, autoridades vão limitar neste final de semana o número de pessoas que vão poder visitar o Monte Fuji, uma medida inédita. O vulcão mais conhecido do arquipélago fica aberto aos visitantes de julho a setembro e atrai centenas de milhares de turistas. Muitos caminham pelas encostas à noite para assistir ao nascer do sol. Para os próximos dias, são esperadas grandes aglomerações, tanto de japoneses de férias quanto de turistas estrangeiros, que retornam ao país depois da suspensão das restrições relacionadas à pandemia de Covid-19. Ainda há a possibilidade de um número extra de visitantes devido ao 10º aniversário da inscrição do Monte Fuji como Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. Autoridades locais declararam que as medidas previstas não vão resultar na proibição total do acesso, apenas se trata de guiar os visitantes pelas trilhas. Como parte dessa política, a polícia local vai ser alertada e solicitada a intervir se as trilhas estiverem muito movimentadas, o que pode aumentar o risco de deslizamento de rochas. No mês passado, quase 65 mil pessoas foram ao Monte Fuji, um aumento de aproximadamente 17% em relação ao fluxo de antes da pandemia. Em agosto é comemorado o Dia da Imigração Chinesa, data que sela a amizade entre o Brasil e a China. E para celebrar os 49 anos das relações diplomáticas, o Instituto Sociocultural Ibra-China promove uma série de eventos ao longo de todo o mês. E a começar com a exposição que inaugura a campanha internacional para o progresso do turismo brasileiro no Rio Amarelo, um dos mais importantes da China. Um pedaço da China dentro do Brasil.
mais precisamente em uma exposição realizada em São Paulo. A Dança do Leão, arte popular chinesa, dá brilho à mostra Explorar o Rio Amarelo, descobrir as belezas da China, com detalhes do lugar onde a civilização chinesa nasceu, às margens de um dos mais importantes rios do país. Aqui nós passeamos entre fotografias e imagens em alta definição que nos revelam os mistérios das províncias localizadas ao longo do Rio Amarelo e nos convidam a conhecer de perto toda essa riqueza. Promovida pelo Instituto Sociocultural Brasil-China, a exposição inaugura uma campanha internacional para o progresso do turismo no Rio Amarelo. O evento contou com a presença das Secretarias de Cultura e Turismo de 5 províncias chinesas, Secretaria de Turismo e Viagens do Estado Paulista, além da Cônsul-Geral da China em São Paulo. A nossa equipe Shenpidi destacou o prazer em receber uma delegação de turismo apresentando a China. A primeira delegação desse tipo a vir ao país após 3 anos de pandemia para promover o intercâmbio entre China e Brasil. Com destaque do turismo brasileiro ao longo do Rio Amarelo, como ressalta o presidente da Abrachina. Porque passa por diversas cidades, por diversas províncias, e é um momento oportuno depois da declaração conjunta da ida do presidente Lula à China e também com essa proximidade dessas relações de amizade, dessas relações diplomáticas. O ano que vem teremos os 50 anos das relações diplomáticas Brasil-China e é um motivo muito bacana de você envolver todas as secretarias dessas províncias, do governo do estado através da Secretaria de Turismo, do secretário Roberto de Lucena, envolver a parte do turismo entre as duas grandes nações. As várias províncias apresentadas aqui misturam história, cultura, lazer e gastronomia, com ingredientes que fazem do roteiro pelo Rio Amarelo uma viagem inesquecível. A mostra, realizada em um único dia, faz parte de uma série de eventos que serão programados em São Paulo durante esse mês, para celebrar o Dia da Imigração Chinesa no Brasil, comemorado em 15 de agosto. Para conferir o calendário, acesse o site ibrachina.com.br. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Uma boa noite para você e até amanhã. Obrigada pela companhia, uma ótima noite para você e até mais.